Olá, é bom estar com você novamente. Lembrando a você que estamos nos dedicando nessa semana da psicanálise a um conjunto de questões justificadas naturalmente pelas pessoas que têm um desejo de se encaminhar aí no percurso da sua formação em psicanálise e que isso naturalmente traz uma série de questões. Primeiro, pela força cultural que tem a psicanálise, o espaço de fascinação que ela exerce e também, muitas vezes, o receio que as pessoas têm, questionando até sua própria capacidade de entrar nesse campo. Esses vídeos são para desconstruir certas questões a esse respeito, dando certos parâmetros de um desassombramento dessas questões para você, do que constitui a formação de um analista, que certamente envolve uma profunda condição de abraçar o seu desejo e mergulhar nele, mas não há certamente coisas muitas que rodeiam aí o imaginário das pessoas a respeito da formação, que trazem a muitos medos. Recomendo a você também que, se não viu o vídeo número 1 da nossa Semana da Psicanálise, que veja antes de ver esse, que estamos numa espécie de continuidade, não é? Estamos buscando responder questões, como disse, dessas pessoas que nos endereçam essas questões. E a essas pessoas também, muito provavelmente algumas delas, devem estar ali no conjunto das pessoas que fizeram os comentários postos aí junto ao vídeo número 1. Quero agradecer a elas e vamos em frente. Assim, nesse nosso segundo vídeo hoje, vou buscar detalhar um pouco mais a você o que antecipei que seria o segundo tripé que constitui a formação em psicanálise. O segundo dos pés do tripé que constitui a formação do psicanalista. Relembrando que ela se dá num tripé cujo primeiro parâmetro é o curso de formação em psicanálise, que oferece a você os subsídios teórico-clínicos fundamentais para o percurso do tornar-se analista. O segundo tripé é o tripé da análise pessoal, né, que vou desenvolver agora com você, que é fundamental. Por quê? É porque a análise pessoal diz respeito a algo fundamental na formação do analista. Formar um analista não é formar um engenheiro, um arquiteto, um outro profissional. A psicanálise implica o sujeito, né? Você pode ser um bom engenheiro sem que isso implique o sujeito que você é, a pessoa que você é, o conjunto da tua personalidade, né? Já o analista não, na medida em que ele está num ofício onde se constrói um nicho de subjetividades, fundamentalmente a dele e a do analisando, que está com ele no percurso analítico, de onde, para ele ter recursos de poder caminhar junto a esse analisando num percurso tão complexo, pelas redes de significações tão amplas da mente humana, de alguma forma ele tem que ter caminhado em si mesmo nessas questões, junto a seu analista. Então a análise pessoal de formação é fundamental para quem busca se tornar analista e, consequentemente, exercer a clínica. As pessoas podem simplesmente estudar psicanálise, se tornar um acadêmico em psicanálise, fazer uma tese sobre psicanálise, por exemplo, ligadas a uma universidade. Mas tornar-se analista é uma outra coisa. Tornar-se analista significa o desenvolvimento de uma possibilidade de escuta do inconsciente do outro, na relação com o seu próprio, dentro de um ambiente onde transitam, ambiente ou no setting analítico, como queiram, onde transitam toda uma complicadíssima teia de afetos e vínculos da história de vida desse analisando, e que passa também pela representação do analista que está ali acompanhando ele nesse percurso. Então, para ser bem singelo, você não pode ir com alguém onde você não foi em si mesmo. Daí o elemento fundamental da análise pessoal para quem quer se tornar um psicanalista e exercer a clínica, né? Criar um estofo, uma capacidade narcísica de você estar nos vários momentos, vamos chamar assim,
transferenciais em que seu analisando lhe coloca na história dele. E isso pesa emocionalmente. Se você não tiver essa condição analítica, né, certamente a clínica tem tudo para se tornar um grande fracasso, ou patinar, né, a análise não andar, ou mesmo criar toda uma situação de perturbações psíquicas naquele que se propõe a ser analista, caso não tenha caminhado bem na sua análise pessoal. É por isso que esse tripé na formação analítica é absolutamente crucial. Até porque a sua leitura teórica, os dispositivos de constituição da sua escuta analítica, você desenvolve a partir do seu inconsciente. E o seu inconsciente é o que está à baila na sua análise pessoal. Isso não é desenvolvido a partir da sua relação com os textos dos grandes autores, que apesar de serem fundamentais, enquanto todo esse conhecimento teórico, eles não habilitam essa escuta. Essa escuta se dá numa outra relação, que é a relação clínica que você tem com o seu analista. Dessa forma, a análise pessoal é tão importante, não é? E para você desenvolver, volto a repetir, aprimorando um pouco, esse pensamento clínico, essa escuta clínica, essa capacidade, né, de chegar perto da linguagem, por assim dizer, emocional do seu analisando, que é absolutamente específica dele e que é uma tarefa nada fácil, né? Porque nós não chegamos perto do fogo sem o perigo de nos queimar. Nós não chegamos perto de uma dinâmica afetiva, de uma dinâmica psíquica no outro, sem, por assim dizer, corrermos o perigo, entre aspas, não gosto muito dessa palavra, de nos infectar com aquilo, né? Porque na medida em que são afetos, são dinâmicas psíquicas, podem tranquilamente tocar o analista, e por isso a condição de trabalhar essas questões em si mesmo na sua análise pessoal é fundamental para que a clínica não se insinue nele de uma forma insidiosa, a partir do contato que se tem com essas dinâmicas emocionais do analisando, né? Então esse é o segundo tripé que eu me propus a dizer a você hoje. Como já ressaltamos a você mais de uma vez, mas nunca é demais colocar isso, porque é das maiores objeções que possivelmente seus amigos e colegas, ao você colocar que tem a intenção de se tornar analista, talvez tenham lhe objetado essas questões, ou mesmo aí pela cultura que isso está por aí, não é? E que são mitos hoje, já foram verdadeiros, hoje não mais. Já teve uma época onde que para ser psicanalista era necessário ser médico, e depois médico e psicólogo. No mundo todo, no Brasil há menos tempo, mesmo assim já há bastante tempo, nós temos uma situação de possibilidade das pessoas que se dispuserem a entrar e a trafegar no caminho do tripé psicanalítico, ou seja, do conjunto de parâmetros que formam o analista, que se dá de uma forma extra universitária, após a universidade, não é? Essa pessoa com o curso universitário é hábil a entrar nesse processo. Em outras palavras, não é mais necessário ser médico ou psicólogo para você adentrar a uma instituição de psicanálise, seja ela qual for, no Brasil e no mundo, né? Ou seja, a imensa maioria delas, para não dizer praticamente a totalidade, adotam esse padrão, né? E você precisa apenas ter esse conjunto de desejo com relação à sua formação, se dispuser a entrar nesse caminho e nos parâmetros e a exercer os parâmetros que formam um analista e, por assim dizer, não se preocupar com essa questão da graduação em medicina ou psicologia. É necessário, volto a repetir, a graduação superior, mas não necessariamente nesses cursos. Essa me parece das maiores objeções que as pessoas têm. Será que a minha graduação universitária me possibilitaria me tornar analista? Porque as pessoas acreditam que na medicina
ou na psicologia, haveria uma espécie de preâmbulo teórico clínico que as habilitaria a entender melhor a psicanálise quando adentrassem no instituto de formação. Isso não é verdadeiro, né? As instituições, elas próprias, não colocam mais a necessidade de ser médico ou psicólogo para valorizar a especificidade da psicanálise na medida que a pessoa entra no curso de formação, e é algo absolutamente diferente da formação universitária. Dessa forma, essa condição de graduação pode ser em qualquer curso superior. Normalmente os institutos fazem entrevistas, conhecem um pouco da sua história, não é? E o próprio processo, da sua análise pessoal, do seu curso de formação, vai selecionando as pessoas ao longo desse processo, não é? Então é fundamental dizer, a especificidade da psicanálise enquanto formação é que fez com que se dispensasse a ideia de que a medicina e a psicologia fossem um preâmbulo para a psicanálise, né? O que você aprende em medicina ou psicologia na universidade não é um preâmbulo para a formação em psicanálise. Por isso, as instituições em psicanálise tomaram o cuidado de tomar para si todo o conjunto geral da formação para valorizar essa especificidade da formação em psicanálise, que é muito diferente de uma graduação universitária. Naturalmente, é preciso frisar a você que a constituição, das condições institucionais através das quais foi se construindo o como construir um analista não se deu da noite para o dia, como você pode imaginar. Isso se deu ao longo de um processo histórico. A primeira tentativa de formalização da formação em psicanálise se deu no início dos anos 20, com o Instituto Policlínico de Berlim, através de Max Eitingon, discípulo de Freud, e da Sociedade Alemã de Psicanálise. Ou seja, se você pegar os estudos sobre a histeria, que é de 1895, em 1921, nós estamos aí com 25, 26 anos depois do primeiro texto eminentemente psicanalítico. Ou seja, as coisas não aconteceram da noite para o dia. Essas pessoas, esses homens magníficos, estavam fascinados por um absoluto da descoberta revolucionária de uma outra imagem do sujeito, de potências na mente humana como inconsciente. E foram tateando, como crianças andando pela casa e botando a mão na tomada e tomando choque, né? Ou seja, foram tateando e vendo condições de analisabilidade, né? E o que poderia ser um facilitador do processo analítico e o que poderia ser algo que comprometesse o processo analítico, né? Então, hoje, foi-se consensuando a ideia de formar um tripé, que eu chamo do tripé analítico, que é o conjunto de condições através das quais um analista se forma na sua especificidade. O primeiro do tripé é o curso de formação em psicanálise, o estudo teórico-clínico, que lhe habilita a esse conhecimento. O segundo dos tripés é a análise pessoal de formação, que é a sua própria experiência na psicanálise. E o terceiro dos tripés, que vou falar para você logo à frente, não vou mencionar agora, fica uma surpresa para você ficar com raiva de mim, depois eu vou falar dele com mais adendo, que é o outro parâmetro, que é o terceiro pé do tripé, né? Que nesse mix forma o caldo de onde nasce um analista muito específico, que pode ser você ou outro qualquer, né? Mas nunca iguais, né? Mas esse tripé não se deu da noite para o dia. Por que a análise pessoal é fundamental? Por que o curso de formação é fundamental? Por que o terceiro pé do tripé, que eu vou mencionar mais adiante, também é fundamental? Isso eu estou buscando explicitar com vagar a você, né? Agora, é fundamental que você perceba que isso envolve um processo histórico, porque você está frente a uma grande descoberta que tem consequências, que envolve encontros humanos, afetos, entrar em potências e profundidades psíquicas, e você vai vendo que desde as primeiras paragens da psicanálise, coisas foram feitas que hoje seriam inconcebíveis.
Por exemplo, o próprio fundador da psicanálise, Sigmund Freud, analisou sua filha Ana. Né? Hoje, dentro dos parâmetros de análise, isso não é aceitável. Né? Então, esse tripé de formação, como chamamos, é algo consensual nas melhores escolas de formação no mundo e no Brasil. Né? E é por isso que a especificidade da psicanálise se dá na formação dentro de instituições extra-universitárias e não tendo como preâmbulo qualquer curso universitário em qualquer universidade que seja, que não dá o preâmbulo para você compreender melhor a psicanálise. Como a gente ouve às vezes, eu vou fazer psicologia na faculdade, depois eu entendo melhor a psicanálise. Não funciona assim, simplesmente. Para você ter um desenho, uma ideia melhor disso que estou buscando abordar contigo, recomendo que ouça esse depoimento, essa fala dessa pessoa no vídeo a seguir, para você ter uma ideia de como esse processo cria condições mutativas para a criação de um sujeito em um psicanalista, e mais, em um psicanalista absolutamente singular, ele próprio, que é diferente de outros. Meu nome é Eliana Menezes, eu sou fonoaudióloga há muito tempo, fiz mestrado em psicologia, gosto muito dessa área do comportamento, né? E durante o decorrer da minha vida profissional sempre fiz outros cursos, né? Até entender que faltava psicanálise e vim fazer, né? Conheci o Távola e estou aqui é o meu 4º ano, já estou no final da formação. Na verdade, me submetendo à psicanálise, eu já fiz terapia com outras correntes, né, há muito tempo. Eu acho que a transformação maior foi na própria análise, né? É uma mudança de ponto de vista mesmo, como você passa a enxergar como eu passei a enxergar a minha vida, né? Eu acho que aprendendo a ter menos ilusões, sabendo que a gente é cheia de ilusões e acho que podendo ter mais contato com realidade, sofrer menos, sei lá, meio por aí. A comunicação, ela depende de inter-relações, né? Não existe comunicação sozinho. Então, as pessoas buscam a fonoaudiologia para se comunicarem melhor, mas, na verdade, elas têm uma dificuldade de se relacionar, né? Talvez seja muita pretensão achar aqui, mas eu acho que eu vou dar conta disso, mas eu acho que a psicanálise pode ajudar e assim, os meus conhecimentos todos na área da psicologia ou mesmo da psicanálise têm ajudado muito nesses meus atendimentos já, né? Em função de que não é simplesmente você melhorar a sua articulação da fala, que vai melhorar a sua comunicação, porque você melhora os seus relacionamentos, né? A mudança de ponto de vista. Eu acho que o mestrado foi exatamente a busca de uma formação maior na área da psicologia, né? Mas o mestrado eu fiz na USP, que é uma instituição bastante renomada, né? Mas é uma coisa, é um trabalho, foi importante, mas é uma coisa muito acadêmica, muito formal, né? E eu acho que agora eu estou me encontrando mais. Acho que você pôde perceber pelo depoimento anterior como a psicanálise pode trazer um conjunto mutativo na vida de alguém. Não só no sentido de transformá-lo, capacitá-lo a um exercimento profissional, mas dele com ele próprio, dele com ele na vida, dele com ele na relação com os outros. Né? Isso, obviamente, é algo de uma grandeza imensa. Não é? Nesse sentido, essa colocação que eu faço a você, que talvez você mesmo possa, no futuro, falar disso na sua própria trajetória, mostrar a especificidade do seu próprio percurso.
Dessa forma, pediria a você que não perca o nosso próximo vídeo, porque vou buscar dar detalhes a você do terceiro dos pés do tripé que ainda não detalhei a você. E também no próximo vídeo, após esse detalhamento, vou apresentar a você um programa de formação bastante interessante, que eu tenho certeza que pode lhe interessar por criar condições para que as pessoas possam adentrar nesse universo tão fascinante quanto a psicanálise. Assim, agradeço a você a consideração de estar me ouvindo, né? E se gostou ou tem quaisquer questões ou críticas, por favor, coloque nos comentários aí abaixo do vídeo para que nós possamos aprimorar o nosso trabalho nesse sentido. Não tem problema, se quiser me marretar bastante pode fazer também. Ou melhor tirar isso, Calil.